continuo aqui no centro de eventos e dessa vez eu estou aqui com o André Luiz, da Transforme Serviços Verdes. Está aqui também para participar do evento. Ele já está aqui quase todas as edições. A Prática Eventos, a Pressa, o Instituto Futuro, e está sempre atento a tudo isso. E o André é um parceiro já antigo do evento, né? E está sempre presente aqui. Primeiro, eu quero agradecer a gentileza de mais uma vez a gente poder estar aqui falando sobre ações ambientais, né? Eu que agradeço, Hamilton, a oportunidade, agradeço a todos da organização do evento, em especial a Prática Eventos, a Enid, toda a equipe, a Edna, todos, o Carlos, Carol, que estão nessas mãos, né, todo mundo de mãos dadas juntas, é uma economia colaborativa isso aqui, falando de gestão, né, falando de oportunidade, falando de inovação, trazendo conhecimento, então, muito, muito grato por estar com vocês e fazer parte dessa ação. Perfeito. Bom, o evento a gente já percebeu aí que a gente teve a oportunidade de conhecer, né, vários painéis, várias palestras, vários setores falando de um assunto bem interessante, vários assuntos interessantes, e claro, a parte ambiental e sustentável não podia ficar de fora de né? Eu acho que todas as edições a gente vai fazer sempre questão de tocar nesse assunto, porque a gente sabe da importância. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vê todas essas ações que o evento vem fazendo ao longo de toda a existência dele. É importante hoje, por exemplo, o evento ele vem fazendo uma gestão de redução de impacto ao meio ambiente, então ele está acontecendo na cidade de Fortaleza, né? Então ele vai deixar de mandar resíduo que pode voltar para a economia circular, ao invés de ir para o aterro sanitário, vai fomentar a cadeia produtiva, fazendo responsabilidade social e fomentando o empreendedorismo social a uma cooperativa ou associação de catadores. Então isso vai gerar renda. Então, tudo que é gerido no evento, no que diz respeito a resíduo reciclado, reaproveitado, ele vai ser destinado de forma correta. Então, isso vai fomentar a economia. Todo resíduo orgânico que foi do almoço, do restaurante, de alguma lanchonete que tem aqui, ele vai ser compostado. Então, esse resíduo ele vai ser transformado. Com isso, eu vou reduzindo o impacto ao meio ambiente com os gases do efeito estufa. Então, com essa ação, né, além de você ter o básico, que é a gestão do resíduo, quantificando, qualificando, identificando esse resíduo, dizendo qual a redução de impacto, a gente está falando e trabalhando aqui o que está dizendo hoje o mundo, através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que nós vamos ter a COP30 aqui no Brasil, lá em Belém Verdade. do Pará. Então, a gente vai trabalhando em conformidade ou de acordo com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós somos signatários do Pacto Global aqui no Ceará desde 2020. Acredito eu que ser uma das primeiras empresas, né, empresa pessoa jurídica, a fazer parte do pacto no Estado. Então, nós trabalhamos já com as nossas consultorias, com as nossas soluções ambientais, atendendo ou praticando, de uma melhor forma, as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Perfeito, excelente. Queria que você falasse agora um pouquinho sobre a Transforme. Vocês têm várias soluções lá e eu queria que você trouxesse aqui para a gente algumas dessas soluções, né, que vocês têm lá na empresa. A nossa empresa é uma empresa de consultoria, né? Então, nós trabalhamos olhando a parte do ESG de forma estratégica, onde nós vamos trabalhar a tua governança, em conjunto, é claro, com a gestão, onde nós vamos trabalhar a tua redução, não geração de impacto, onde nós vamos trabalhar a responsabilidade social, que é diferente do assistencialismo. Qual é o meu papel como pessoa, como empresário, como gestor público, né, na minha sociedade, nesse bairro, nessa cidade, com a minha empresa, com o meu órgão, com o meu instituto? Então, qual é o meu papel? Então, a sustentabilidade defende esses três pilares iniciais: o econômico, onde todo mundo precisa ganhar, não é o ganha-ganha, cada qual ganha com o seu serviço, com o seu comprometimento, com a sua ação, com o seu trabalho. Com a redução e não geração de impacto, que a gente não vai deixar de impactar, mas podemos reduzir e não gerar novos impactos. Por isso que existe a economia circular. Então, hoje você tem no Brasil uma coleta muito de latinhas de alumínio. Então, o Brasil hoje é uma referência internacional em reciclar as latinhas de alumínio. Então, com isso, isso gera dinheiro, né? Gera dinheiro para quem catou, para quem juntou, gera dinheiro para quem vendeu, alguém comprou, e gera dinheiro quando volta para a indústria para poder se tornar novamente uma latinha. Então, isso é o trabalho da Transforma, é olhar esse segmento como um todo. Além disso, olhar as soluções ambientais. Então, nós temos solução de um biodigestor, que é um equipamento de Israel, é o único no Brasil, aonde ele tem uma certificação técnica de ser único com N certificações de segurança, né, com ISO,
aonde ele gera um botijão de gás ou 3 botijões de gás, conforme o modelo, aonde ele gera um biofertilizante riquíssimo em nitrogênio para a terra. Então, ele ajuda a recuperar o solo e ajuda na aceleração do crescimento das plantas com esse biofertilizante. Ele pode servir de ação de mitigação para saneamento básico. Eu posso ligar um banheiro para atender uma família de 5 pessoas, Olha, né? E isso ir para dentro do biodigestor, só que aí o tratamento do biofertilizante ele é feito num modelo Embrapa e a gente vai plantando uma cultura, pode ser a bananeira com filtro, né? Porque aí eu trago também a segurança alimentar nisso. Eu tenho uma máquina de compostagem que em 1 hora eu transformo todo o resto de comida em adubo, em composto rico e nutritivo para o solo. Nós temos um outro equipamento que trabalha com 12 horas. Nós temos um produto que chama-se Pipi, onde ele solta 1 ml, ele isola o odor, muda a cor só para o xixi, só para o número 1. E eu deixo de dar uma descarga de 3, 4, 5 litros, conforme for o meu modelo. Com isso, eu tenho uma redução hídrica, tanto de água tratada, como também uma redução hídrica de efluente de esgoto. Então, são algumas das soluções que a gente trabalha, além, é claro, de estar olhando a tua gestão como um todo. Qual é a parte estratégica? O que é que serve para o teu trabalho isso? Para a tua empresa, para o teu negócio, ou para a tua prefeitura, né, ou para o teu órgão? Qual é o reconhecimento que você quer? Ou qual é a política de sustentabilidade que você tem? A gente cria junto perfeito. com você. Isso é um pouco da Transforme. Perfeito, excelente. Bom, e voltando aqui um pouquinho mais para o evento, qual é o impacto que você enxerga que isso aqui gera quando a gente fala aqui de gestores integrados? Nós tivemos um painel, inclusive, falando sobre meio ambiente e sustentabilidade. E aí, como é que você vê essa junção do poder público inserido dentro desse contexto? É importantíssimo, né, nós termos políticas de Estado, não só de governos. Porque a partir do momento que eu tenho uma política de Estado com práticas constantes, eu tenho uma educação ambiental e uma mudança de cultura das pessoas. A gente está falando de mudança de hábito. Sim, As pessoas falam, na Europa é assim, assado. Não, não é porque é assim ou assado, é porque é uma necessidade econômica de gestão. Ou eles fazem, não pode mais jogar o lixo ali no quintal do outro, é, né? Então, hoje você tem a Suécia importando lixo para poder produzir energia. Você tem um Japão com uma gestão acima de 90%, Singapura. Então, você tem hoje N possibilidades no mundo, a Alemanha se transformando, né, um dos países na Europa que mais investe nessa área de sustentabilidade, até porque devido à crise agora faltando gás, né, com essa verdade. guerra que está tendo lá na Rússia. Então, eh, você começa a ver que o movimento político da gestão no olhar para a redução de impacto, ele é um jogo de xadrez e é importante nesse jogo, né? Então, se o gestor ele tiver essa percepção que isso é uma política pública que vai gerar renda, que vai gerar possibilidades, que vai trazer atrativo de simpatia com as pessoas, porque ele está fazendo algo diferente, está gerando renda com esse algo diferente, né? Verdade. Porque a gente não está acostumado aqui no Brasil ainda. Existe uma lei desde 2012, né? Saiu a lei do marco do saneamento, você tem muitas obrigatoriedades, mas poucas ações. Então, a partir do momento que o gestor ele se destaca com essas ações, ele traz renda para o município, traz renda para o seu negócio, para a sua entidade, para o seu órgão. Excelente. André, eu quero agradecer imensamente aqui o teu tempinho para vir aqui dedicar, para falar Eu um que pouquinho sobre agradeço. todas essas informações. Como é que as pessoas fazem para encontrar a Transforme? Bem, tem o Instagram da Transforme Serviços Verdes, muito fácil, ou transformebr.com.br. Perfeito, Bem então. facinho. Obrigado mais uma Eu, vez. eu que agradeço a sua atenção, disponibilidade, colega também de ação aposentado, mas com muito conhecimento, né, na área da publicidade agora, mas estamos aqui para poder agregar em conjunto.